Porra, você criou todo Clima. cenário, né? Um clima que é... Bora ver se tu vai ganhar o prêmio Monteluda de História Sinistra. Vamos lá. Início do século XX, Vigia de Nazaré. Um grupo de 4 caçadores resolveram fazer um acampamento de caça. Chegaram com mais ou menos 6 horas a cavalo do povoado mais próximo ali em Vigia. Chegaram no território de caça deles, né? Então eles montaram um acampamento embaixo de uma árvore, de uma grande mangueira, e deixaram os cavalos lá e tal. E 3 saíram para caçar e um ficou. Voltaram pela tarde e trouxeram uma caça, tatu, uma paca, fez a janta e tal. Foi um dia normal. Jantaram, beberam e foram dormir. Às 5 horas da manhã acordaram. Os 3 caçadores saíram de novo para caçar. O cozinheiro e o cara que toma conta do acampamento. Aí ele ficou preparando o almoço, tratando lá os bichos e tal que caçaram. Só que desde o momento que chegaram, esse cara que era o cozinheiro que ficou no acampamento, ele sentia assim que estavam sendo vigiados. Só que ele não quis falar pros companheiros para não dar uma de medroso, né? Ele guardou isso para ele. Então, em certo momento, assim, entre 9 e 10 horas da manhã, apareceu um velhinho, assim, com uma aparência indígena e tal. Ele vinha trazendo uma melancia enorme, uma melancia gigantesca, assim, que ele vinha carregando e tal, com uma certa dificuldade. Aí o cara que era o cozinheiro olhou aquela arrumação. Olha, eu vim aqui e tal, porque eu vi você chegando, eu moro mais ou menos por ali assim e tal, vi você chegando e resolvi trazer essa melancia aqui. Aí o cara ficou assim, conhecia porque caçador antigo, sabia que ali não tinha quase ninguém. A gente está falando em Vigia, início do século XX, né? Então não tinha tanta gente morando na zona rural, ainda mais nessa parte de território de caça. Ele falou, tá certo, ficou todo desconfiado com o cara e tá bom, deixa aí. Aí ele pegou e foi embora. Tipo assim, ele colocou a melancia lá e o cara virou o rosto e já tinha sumido. Aí ele já ficou mais escabriado ainda. Quando foi à tarde, o resto dos caçadores chegaram, viram a melancia lá e disseram, pô, essa melancia aqui, o que é isso aqui? Já, pessoal, isso daí foi um velhinho que deixou aí, mas eu acho melhor vocês não comerem, eu não confio não. Ele disse que morava aqui perto, mas não acredito que alguém mora aqui. Aí o cara, deixa de doidice, tu estás com medo e tal, bora partir ela pra comer. Não, o cozinheiro falou, eu não vou comer se vocês quiserem, mas eu acho melhor vocês não fazerem isso e tal. Aí fizeram a janta, comeram e acharam de cortar mesmo a melancia e comer. Comeram a melancia dizendo que tava doce e tal, tava gostosa. Aí o cozinheiro ficou esperto, né? Aí começaram, depois da melancia e tal, começaram a tomar uma cachaça, e o cozinheiro não quis, não vou tomar, não quero nada, tava todo escabriado já. Foram dormir, tomaram cachaça até tarde, não foram dormir. Quando deu em torno de 1 hora da manhã, o cozinheiro acordou com um barulho vindo do meio do mato, parece que uma coisa grande estava mexendo no mato, assim, e estava se aproximando deles. E aí ele, pô pessoal, é o seguinte, acordem que tá vindo um negócio aí pra banda daqui. Aí os caras não acordaram, eles iam lá, mexiam nos caras, os caras não acordaram, e aquele barulho, aquele rosnado, aquela coisa tava vindo, e ele se desesperou e pegou uma espingarda e correu e subiu na árvore. Ele chamou os caras e os caras não acordavam de jeito nenhum. Então ele subiu na árvore, a árvore era bem frondosa, mas ele conseguiu ficar numa posição que ele conseguia ver, ele tinha uma certa visão da situação do que estava acontecendo lá. Um certo momento, quando aquilo realmente chegou, ele não conseguiu identificar o que era. Era um bicho grande, peludo, que se locomovia de 4 patas. Ele correu em cima dos caras que estavam dormindo e estraçalhou eles.
estraçalhou, ele só ouvia os gritos das pessoas. Engraçado que na hora do ataque que os caras foram acordar, né? No pior momento. Então aí o cara viu, era pedaço pulando para um lado e para o outro, sabe? Depois que ele devorou os caras lá, os companheiros dele, ele começou a falar. A criatura começou a falar. 1, 2, 3, falta 1, 4. 1, 2, 3, falta 1, 4. E ele ficou arrodeando lá a árvore, o local lá, e isso foi a madrugada toda, e o cara lá em cima tremendo mais do que vara verde, tremendo e orando e pedindo a Deus para que ele se afastasse, e o bicho falando. E o mais grotesco que o vovô falava era isso. Quando eu era criança, que eu escutei isso, era do bicho falar: 1, 2, 3, tá faltando 1, 4. 1, 2, 3, tá faltando 1, 4. O cara ficou lá em cima e tal, e esperando. Aí quanto mais o tempo passava e o dia se aproximava, o bicho ele ia se afastando. Quando amanheceu de fato, ele já não escutou mais. A criatura, e mesmo assim ele ainda deu um tempinho lá em cima. Aí desceu. Quando ele desceu, ele viu cabeça, era pedaço de braço, tripa, sangue, tudo espalhado por... E a cena foi aterrorizante para ele, e ele correu. E é engraçado que tinha os cavalos dele que estavam lá perto, o bicho não atacou, ele só queria mesmo comer os caçadores. E ele subiu no cavalo e foi embora, pegou o caminho, e nunca mais ele apareceu por esse território de caça. Aí ele chegou no povoado, na vila mais próxima lá, e com as pessoas disseram para ele que realmente ele não devia aparecer por esses lados. Até hoje não se sabe o que era, se era lobisomem, se era o Janaú, se era a mãe do mato, não sabe. Eu sei que os 3 caras foram estraçalhados por essa criatura, e o caboclo sobreviveu, nunca mais se atreveu a caçar. Mais uma aí que é séria pra ganhar esse prêmio, hein? Eu vou te falar uma música de coisa. fundo, eu acho. Essa história vai ser quadrinizada e a gente vai colocar em Contos da Terra. E Robson, me lembra muito o ataque do Janaú, né, cara? Exatamente. Lembra muito o ataque do Janaú. Ataque do Janaú. O cara não soube identificar, porque... Né? Medo, né? Medo, exatamente. Mas isso eu pensei também. E eu pensei isso já depois de muitos anos, né? Já depois que eu comecei a pesquisar a nossa mitologia paraense. Aí eu vi sobre o Janaú, né? Porque o Janaú, ele é interessante, que ele tem assim, características em cada ponto aqui do Pará. Tem local que eles são vários crianças negrinhas assim, e tem local que se transforma em vários cães, e tem local que são 2 rapazes, e assim vai modificando. Olha, tem uma história lá em Salvaterra, que foi uma conhecida da minha irmã, no tempo que ela trabalhou para lá. Ela disse que de repente, 6 horas da tarde, uma senhora lá, que ela era muito católica, né, muito espiritualista, ela resolveu orar dentro da casa dela. De repente deu aquela vontade. Ela orou dentro da casa dela e começou a cantar louvores e tal. E de repente ela abre a porta sai correndo uma criança assim, bem escura, assim, bem pretinha mesmo, sai correndo pro quintal. E ela correu atrás e foi ver, e não viu mais nada, só viu aquilo correndo. É que eu chego, me arrepio quando eu lembro. E tem outra também. Aconteceu um caso bizarro em Coraci, numa senhora que foi alugar uma casa. Ela abriu a porta da casa e foi andando. De repente, quando ela vê no corredor um homem sem pernas vindo na direção dela, se arrastando e achando graça. Eu quase dá um choque, né? O cara do Jara. Entendeu? Não era pra cá pra Coab, não, né? Olha só, depois de algum tempo, ela foi no Ver o Peso e tinha um homem com essa mesma característica lá. Era mais um baque que a mulher teve, quase desmaia lá também. Me lembra, sabe por que eu me lembrei do Janaú? Porque a característica do ataque do Janaú é com aquele caso presente, né, que o cara deu, né? Lembra, tem casos do Janaú que é a história de colocar uma folha na rede, né? Tem coisa, uma folha na rede. A Jéssica até perguntou. Foi pesquisa do Valci, essa Valci, exatamente.
Olha, a Jéssica até falou que eu não conhecia o Janaú, é muito interessante da nossa mitologia amazônica, né? Mais um ser desses aí. E ele é caracterizado por esse ataque brutal, né? Geralmente ele acaba. Quem é o marcado, né? É que tem a ver com isso, né? O do Valci era a folha na rede, a folha identificava quem era a vítima, o cara foi a melancia. Então, é uma característica do ataque do Janaú. Eu acho uma das histórias belíssimas. Bom, belíssima para quem não morreu, né? Mas a história é ótima.